Olá, eu me chamo Mauro Spalding, eu trabalho como juiz federal há aproximadamente 24 anos e dentro desse período, entre os anos de 2005 e 2006, eu atuei como juiz federal à frente da vara da subseção judiciária de Jacarezinho, no norte pioneiro do estado do Paraná. Foi um período que me marcou muito, um período de muito aprendizado, muitas lições, muitas experiências, muitos desafios, e que ficam na minha lembrança, na minha memória, como uma coisa boa, tanto sob o aspecto profissional como sob o aspecto pessoal. Nós tínhamos a Vara Federal de Jacarezinho nessa época. Ela era composta por servidores, grande parte deles servidores de fora da cidade de Jacarezinho, e isso fazia com que nós fôssemos muito unidos. Eu considerava ali a nossa equipe uma verdadeira família. Todo mundo se ajudava mutuamente, todo mundo era bastante envolvido, empenhado com o trabalho e dedicado a uma prestação jurisdicional de qualidade. Nesse período, trabalhou comigo, juntamente comigo ali, o super parceiro Dr. Bruno Takahashi, que era o juiz federal substituto à época. A vara era capitaneada pelo Dirceu Stresser, que foi o servidor que veio comigo de Curitiba. Eu fui promovido de Curitiba para Jacarezinho, né? Ele veio comigo de Curitiba e assumiu o desafio de capitanear a vara, era o capitão desse barco, assim, vamos dizer, como a gente falava, né? E todos os servidores, como eu disse, eu não vou citar nomes aqui, que eu vou acabar cometendo alguma injustiça pelo tempo que faz, mas muitos deles eternos amigos, assim, amizade mesmo. E era muito legal, porque eu imaginei que indo para Jacarezinho eu fosse me deparar mais com ações mais simples, né, para serem julgadas ali no interior, e foi exatamente o contrário. O Ministério Público Federal era muito atuante. O Dr. Marcos Ângelo Grimoni, ele propunha, a gente costumava brincar assim, quase uma ação civil pública por semana. Então eram muitas ações coletivas envolvendo temas bem complexos e variados, desde direito ambiental até patrimônio histórico, cultural, a questão da linha férrea ali da ALL, que depois foi terminada ali pelo Dr. Bruno Takahashi. Nós tínhamos conflitos indígenas, nós tínhamos a questão da cobrança de pedágio, então direito do consumidor. Era uma coisa muito grande, muito vasta, assim, as matérias que a gente se debatia lá e que exigia muito da gente. E com o apoio de toda essa equipe que trabalhava em conjunto, como eu disse, a gente conseguia, de certa forma, vencer todos esses desafios e fazer, dentro das nossas possibilidades, uma prestação jurisdicional de excelência, que era o que todos nós estávamos empenhados nesse sentido, ali em Jacarezinho, né? Eu me lembro de duas ações, assim, que marcaram de maneira que eu posso destacar dentre todas as outras, né, que foram ali por mim conduzidas, mas duas especificamente que eu não imaginei assim, que foram para mim inéditas. Uma foi um conflito envolvendo uma comunidade indígena ali da região, do município de Santa Amélia. A comunidade se chama Ivaporã Laranjinha, fica próximo ali a Cornélio Procópio. Era uma comunidade indígena de etnia Caingangue e Guarani, e que, à época, passava por um processo de demarcação de terras indígenas em trâmite no Ministério, administrativamente lá em Brasília, e esse procedimento foi questionado judicialmente numa ação que foi proposta ali em Jacarezinho. Fato é que os indígenas dessa comunidade, eles ocuparam uma parte de uma propriedade rural, e os proprietários que exploravam ali a sua agricultura, eles entraram em pé de guerra. Foi um conflito com esses índios dessa comunidade, esses indígenas, né, dessa comunidade indígena, e a gente tentou solucionar isso. Daí a melhor maneira possível foi tentar uma conciliação. Eu me lembro, com o apoio do Dr. Marcos Ângelo Grimoni, né, o procurador da República, uma sexta-feira, a gente fez essa audiência. O cacique era uma pessoa bastante combativa, com os proprietários também, né, e essa audiência culminou com uma conciliação. E os termos da conciliação foi basicamente o seguinte: os indígenas se comprometiam a não expandir a área invadida, e, por outro lado, os proprietários se comprometiam a tolerar a permanência dos índios no espaço em que eles já haviam ocupado, pelo menos até terminar o processo de demarcação de terra indígena e o processo judicial que questionava a legalidade daquele procedimento. Eu lembro que daí no sábado eu fui passar o final de semana em Londrina. Domingo, ao abrir o jornal, eu vi que eles tinham realmente, os indígenas e os proprietários tinham entrado em conflito. Nas vias de fato, tinha havido tiro, arco e flecha, tacape, aquela coisa toda, né? E eu me lembro que telefonei para o Dr. Marcos e falei: Dr. Marcos, é impressionante, a gente fez o acordo
Na sexta-feira, né, acreditávamos que estava tudo bem e na verdade não estava. Acho que a gente não costurou direito esse acordo. Vou fazer uma inspeção judicial, vamos lá ver o que está acontecendo. Aí convocamos a Polícia Federal, Magistratura, Ministério Público Federal e a Polícia Federal para dar o apoio ali para a gente, né? Era uma questão de beligerância que já havia eclodido, eles estavam em situação de conflito mesmo, evidente. E a discussão toda, a eclosão dessa disputa, dessa guerra tinha acontecido porque os proprietários entenderam que os índios haviam descumprido o acordo porque estavam ampliando a sua área de ocupação e os índios reclamando que os proprietários haviam jogado agrotóxicos que eles usavam lá na plantação deles, lá de milho, próximo às casas, afetando as crianças. Eram aproximadamente 30 famílias ali, muitas crianças, né? E eu lembro que o que marcou bastante foi que a gente pegou uma folha sulfite, a gente viu que o problema estava exatamente em se delimitar qual era a área de ocupação dos índios ali naquela propriedade, porque eles reclamavam que tinham que ir até o rio buscar água e os proprietários falavam que aquilo seria uma ampliação da ocupação, da invasão deles e tal. E a gente fez um croquis numa folha sulfite em cima do capô do carro do Dr. Marcos. Eu lembro a gente desenhando, olha, vai da árvore tal até o córrego tal, vai depois até a cerca, e a gente delimitou qual que era a área mesmo. Todo mundo daí ficou mais claro, em loco ali, né? A gente conseguiu fazer isso. Todo mundo assinou essa planta, esse mapinha que a gente fez ali à mão mesmo, e a gente anexou aos autos físicos do processo, e não me lembro de ter havido mais nenhum conflito entre eles, embora o litígio tenha ainda remanescido sob o aspecto judicial no processo. Mas a coisa parece que se resolveu daí, sob essa forma, né, através dessa conciliação feita durante a inspeção judicial. Uma outra ação que eu me lembro, que eu também não imaginava que fosse me deparar com isso, em Jacarezinho, né, numa subseção judiciária do interior do Paraná, mas foi uma alegada infração à Convenção Internacional de Haia, que trata de sequestro internacional de crianças. Qual que era o fato envolvido? Uma moça da cidade de Santo Antônio da Platina, que é vizinha ali de Jacarezinho, ela havia se casado com um argentino, se mudado para a Argentina, e eles tiveram uma filha em comum. E com 4 anos de idade, essa criança, a mãe já não convivia mais tão bem com o pai da criança na Argentina, ela veio para o Brasil e trouxe a criança e largou o pai lá na Argentina. E isso configura, nos termos da Convenção de Haia, um sequestro internacional de criança. Imagina, praticado pela própria mãe em relação à filha, porque ela teria tirado a filha do seu domicílio internacional, que seria a República Argentina. Bom, o pai acionou a autoridade central na Argentina, que entrou em contato com a autoridade consular brasileira, que acionou a AGU, e a Advocacia da União propôs uma ação de busca e apreensão dessa menor lá em Jacarezinho. A ideia era pegar a menor, fazer a busca e apreensão dela e devolver ela para o Estado argentino, nos termos da Convenção de Haia. A mãe se defendeu nessa ação de busca e apreensão, alegando que a filha sofria abuso sexual por parte do pai. Eu me lembro que nós marcamos uma audiência que começou às 8 horas da manhã e acabou no início da noite. Foi até quase 9 horas da noite essa audiência, porque nós trouxemos uma perita de São Paulo, uma psiquiatra, que examinou a criança. No final se constatou que não havia abuso sexual nenhum, foi só uma alegação de defesa no intuito de tentar reverter essa situação de busca e apreensão. Mas fato é que eu me lembro que foi uma ação muito difícil. O pai veio para essa audiência, nós nomeamos um advogado para ele, que ele veio desassistido de advogado, estava a AGU presente, Ministério Público Federal, e toda aquela situação de família, né, que normalmente nós da Justiça Federal não temos tanta destreza, tanta habilidade para lidar com isso, né? Talvez um juiz estadual de uma vara de família conseguisse fazer isso de uma maneira mais simples, mas a gente tentou, usando todas as formas de conciliação existentes, uma composição entre a mãe e o pai dessa menina. E no final das contas, lá no início da noite, assim, eu lembro, a gente conseguiu, isso foi muito gratificante, assim, a gente homologou o divórcio, a gente, nessa conciliação, a gente estabeleceu a partilha de bens, eles tinham um terreno comum na Argentina, a gente partilhou ali, estabeleceu a guarda da criança com a mãe no Brasil, então não foi necessário tirar a menina, mandar para a Argentina, o pai acabou concordando com isso, e estabelecemos direito de visita. A menina iria visitar o pai na Argentina e tal. Eu lembro que depois desse acordo, costurado assim, com muito cuidado e muito trabalho,
eu ainda mantive por curiosidade, né, saber se tinha dado certo o cumprimento do acordo, porque a Justiça Federal brasileira não tinha nem competência para isso. Nos termos da Convenção de Haia, quem era o juízo competente para dirimir todas essas questões seria o juízo da Argentina, que é o considerado país violado nessa situação. Mas ainda assim, como o pai e a mãe acordaram com isso e de certa forma acreditaram na autoridade judicial brasileira, né, o acordo acabou dando certo. Depois de um tempo eu vi que a menina realmente foi para a Argentina, de acordo com o que foi estabelecido a visita do pai. O pai mandou a menina de volta, eu fiquei com medo dele reter a menina lá na Argentina, mas não, parece que a coisa acabou andando numa boa. Como eu disse, foi um período de muito aprendizado, muito desafiador. As questões que vinham para julgamento eram questões complexas, não eram questões simples. A grande maioria previdenciária, né? Como nós sabemos, acontece muito ali, é uma região de economia tipicamente agrícola, então muitos benefícios rurais, mas foi uma época que marcou demais. Eu tenho muita saudade desse tempo de Jacarezinho. A equipe, uma equipe maravilhosa, brilhante, todos os servidores indistintamente ajudavam, a gente se ajudava mutuamente, era um ambiente muito agradável. O Dr. Bruno Takahashi colocou uma mesa de ping-pong na secretaria para a gente poder, de vez em quando o circo estava pegando fogo, vamos espairecer um pouquinho, quebra-cabeça, vamos montar quebra-cabeça. Quando veio o processo eletrônico, a gente dava pausas de tempos em tempos, saímos muito, era uma época muito bacana mesmo. Então eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história, ainda que pequena, né? Parte pequena dessa história gigante da Justiça Federal de Jacarezinho nesses 20 anos. Eu mando o meu abraço enorme a todos os servidores que atuaram e que ainda atuam na Vara Federal de Jacarezinho, aos advogados, sempre parceiros ali na região. Era a doutora Denise Esfera, presidente da OAB à época em que eu era juiz federal ali em Jacarezinho, por mais de um mandato, inclusive, à frente da subseção da OAB. Foi uma época muito bacana. Então, meus parabéns pelos 20 anos da Justiça Federal. Um abraço a todos. Doutor Rogério, o senhor que está aí à frente, doutor Gustavo, juiz federal substituto, os dois colegas super parceiros. Um grande abraço para vocês aí. Bom trabalho e vamos continuar, que venham muitos e muitos outros anos da Justiça Federal de Jacarezinho. Um abração a todos. Obrigado. Pessoal, uma última coisa, só para explicar para vocês. Eu gravei esse vídeo aqui às margens do rio Paranapanema, que é esse rio aqui atrás de mim, que faz, na verdade, a divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Ali do outro lado é exatamente onde fica Jacarezinho. E aqui da onde eu estou falando é a cidade de Ourinhos, no sudoeste paulista, onde eu atuo atualmente como juiz federal. Então é isso. Eu queria também corrigir uma parte da minha fala no início do vídeo, que eu disse que trabalhei em Jacarezinho como juiz federal entre 2005 e 2006, e não foi. Foi entre 2006 e 2011, foram por 5 anos que eu atuei como juiz federal ali na grande Jacarezinho, tá bom? Fiquem aí com essa imagem maravilhosa aqui do rio Paranapanema. E é isso aí, pessoal. Um abraço enorme, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês essa minha experiência.